salmonela também tem a capacidade de formar biofilme. O que é o biofilme? O biofilme é uma comunidade multi ou monoespécie, né? Então as bactérias elas estão aderidas a uma superfície biótica ou abiótica, estão envoltas em um material extracelular, que vai fazer o quê? Vai fazer uma proteção dessas células bacterianas. Então é como se ela estivesse protegida num casulo. Então ela vai se multiplicar, vai viver dentro desse biofilme, fazendo com que ele aumente, e a dispersão dessas células, desse biofilme, podem contaminar produtos, podem manter a contaminação dessa bactéria nas estruturas, né? Então, o EPS, ele representa 90% do biofilme, que é constituído principalmente por polissacarídeos, proteínas, glicoproteínas. Então, a própria bactéria, ela secreta essa matriz extracelular, que vai englobando e vai protegendo ela, por exemplo, de desinfetantes, de fatores físicos, fatores químicos. Então é uma espécie de proteção. Ela produz o biofilme quando ela está em situações adversas. Então ela precisa de uma estrutura para proteger. Então ela fica menos vulnerável do que na forma planctônica. Como que ocorre a formação do biofilme? Então, primeiro, a bactéria ela vai se aderir tanto em superfícies bióticas como abióticas, né? Então, existe a adesão inicial, que é uma forma reversível. Depois disso, ela começa, então, a secreção do EPS, né? Dessa matriz extracelular, que vai fazer com que essa adesão já seja irreversível, né? Depois existe a formação das microcolônias, então vai aumentando a quantidade de bactérias, como também desse biofilme, e começa a sinalização entre as células. As bactérias elas se comunicam dentro desse biofilme, fazendo com que isso também faça com que essa estrutura seja mais organizada, permitindo, né, uma sobrevida. E o biofilme, quando ele está maduro, ele permite a dispersão dessas células. Então, vamos pensar num frigorífico. O frigorífico tem uma estrutura de biofilme, né, dessa salmonela, e vai passando as carcaças, né? Digamos que numa dessas carcaças, esse biofilme seja disperso e contamine. Então, vai haver uma contaminação, né, dessa carne devido ao biofilme que estava presente nessas estruturas. E a formação do biofilme ela é muito rápida. Em questão de horas, a salmonela ela já é capaz de produzir esse biofilme. Então, por isso é tão importante uma higienização muito bem feita, para eliminar, né, toda essa contaminação. Não é simplesmente lavar, precisa usar produtos fortes, precisa fazer uma escovação para remover esse biofilme. Então, o biofilme ele é uma preocupação, né, para a indústria, porque muitas vezes gasta-se muito tempo, muito dinheiro em produtos, né, e o que faz com que essa contaminação continue sejam os biofilmes, né? Então, é uma preocupação e busca-se cada vez mais produtos que também sejam capazes de eliminar biofilmes. Então é importante a eliminação dessas estruturas, né? E os biofilmes eles também não são um problema apenas nos frigoríficos, mas também nos aviários. Imagina um galpão, né, por exemplo, de frango, de corte, de quanto tempo realmente é realizada uma higienização, uma lavagem, né, uma escovação. Então, esse biofilme ele está presente e ele perpetua por muito tempo, causando, então, muitas vezes o insucesso na eliminação da salmonela. Ele também é um problema
no tratamento com antibióticos, muitas vezes até em humanos, né? As bactérias, elas produzem biofilmes nos nossos órgãos, nos nossos dentes, fazendo com que os nossos tratamentos com antibióticos não sejam bem solucionados. Então vai reduzir, mas não vai eliminar completamente a bactéria.